Boa noite para todo mundo, minha gente. Sextou! Bom, e antes de sextar, de fato, é que eu abri aquela gelada, porque agora tá calor de novo, né, minha gente? Dá pra tomar uma gelada, apesar de que eu não tô podendo, a não ser um vinhozinho ou um drinkzinho, mas de qualquer forma vocês tomam aquela gelada por mim. Mas vamos lá, minha gente, vamos falar dos destaques da semana. E antes de falar dos destaques da semana, vocês já sabem, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, manda pro amiguinho. É muito fácil de fazer isso, mais fácil que operar no mercado, tenho certeza. Vamos lá, minha gente, vamos pros destaques da semana aqui. Dá pra ver? Dá pra ver. Bom, começando pelas bolsas aqui, né? De um modo geral, as bolsas fecharam no negativo, com exceção lá da China, que fecha dentro da estabilidade. A bolsa da China, na verdade, se salva de ontem pra hoje aí, de fechar mais negativa, por conta de alguns anúncios que o governo chinês fez nessa madrugada, de alguns estímulos, poucos, e eles anunciaram que vão anunciar novos estímulos, tá? Mas isso foi o suficiente para deixar as bolsas por lá no positivo, desculpa. A Ásia, inclusive, hoje estava no positivo de um modo geral, ok? Mas, de qualquer forma, tirando essa particularidade de lá, a gente tem as bolsas da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil e de outros países do mundo no negativo essa semana por causa da decisão de política monetária de juros, principalmente nos Estados Unidos, que guia, inclusive, a decisão de juros no mundo inteiro, né, minha gente? Ontem ou anteontem, eu acho que eu comentei com vocês sobre isso. Eu falei, olha, não faz sentido, por exemplo, vamos falar do Brasil aqui, não faz sentido o Banco Central brasileiro cortar os juros aqui de maneira muito mais agressiva, sendo que a maior potência mundial, que tem os treasuries, que são os ativos mais seguros do mundo, tá informando para o mercado aí de que vai aumentar os juros pelo menos mais uma vez e manter ele alto por mais tempo. Não faz sentido a gente, como país emergente, fazer um movimento completamente oposto dos Estados Unidos, minha gente. Por quê? Porque eu pressiono o câmbio de uma maneira muito, muito, muito maior se eu fizer isto. E isso é inflacionário, isso volta para a nossa economia na forma de inflação, certo? Então, assim, o fato do Banco Central americano ter feito esse anúncio mais hawkish na quarta-feira de que pretende aumentar os juros ainda este ano mais uma vez e que no ano que vem pretende mantê-lo alto por mais tempo, é o suficiente para reprecificar os ativos do mundo inteiro, não só de lá. Não só de lá. Inclusive influenciar decisões de juros dos bancos centrais do mundo inteiro, ok? Então as bolsas, foi exatamente, eu comentei isso com vocês na agenda econômica, então assim, houve uma reprecificação dos ativos e do câmbio, inclusive, né? Então a gente tem bolsas de modo geral no negativo essa semana e o dólar de modo geral positivo essa semana. O dólar aqui do Brasil ainda ficou até mais positivo do que, por exemplo, seus pares emergentes, como o peso mexicano, que é o que eu trago aqui pra vocês. Porque a gente ainda teve decisão de política monetária aqui no Brasil, e aqui no Brasil a decisão de política monetária veio em linha, teve um corte de 0,5 bips, a nossa taxa Selic foi para 12,75, porém o comunicado veio mais hawkish, ele trouxe aí preocupações de novo com o fiscal do país, preocupações com o desaquecimento da China, que é uma pressão de câmbio para o nosso país, eu também expliquei isso no vídeo para vocês de ontem, se eu não me engano, e também trouxe preocupações em relação ao custo de energia, afinal de contas o petróleo não para de subir, ok? Bom, então, pressão no câmbio também, graças à decisão de política monetária dos Estados Unidos e particularmente falando aqui do Brasil também, ok? Dólar positivo no mundo, então, essa semana. Commodities, minha gente, elas dentro da estabilidade, aconteceu uma realização, na verdade foi o seguinte, com a decisão de política monetária lá dos Estados Unidos, eu até falei isso de novo, eu falei isso com vocês acho que na quarta, como se pretende pegar a maior potência mundial e aumentar os juros por lá, ou mantê-lo altos por mais tempo, isso faz com que a maior potência mundial tenha sua economia desacelerada para controle inflacionário, isso é feito propositalmente. Só que uma economia desacelerada, ela demanda menos commodities. Se ela demanda menos commodities, de novo, a gente está falando da maior potência mundial aqui, a gente tem commodities em queda essa semana. Elas caíram muito mais, tá? O negócio é que hoje, vamos lá, especificamente falando do minério de ferro, teve uma paralisação de uma mineradora, de uma como é que eu falo? De uma unidade. Houve uma paralisação de uma unidade, de uma mineradora, se eu não me engano, da Austrália, tá? Isso é questão de oferta e demanda, né? Se você tem menos oferta de demanda no mercado, o preço do minério sobe.
Então isso provocou muito mais a alta do minério hoje, que fez ele cair menos essa semana do que qualquer outra coisa. E o petróleo especificamente é porque ontem à noite, minha gente, a Rússia anunciou de maneira inesperada, o mercado não contava com isso, que eles vão reduzir a exportação de diesel e gasolina porque eles precisam reabastecer o mercado interno. Importantíssimo. O impacto disso no Brasil é grande, tá? A gente é um grande importador, a Petrobras é uma grande importadora de diesel da Rússia, tá? A gente importa muito diesel da Rússia. Então a gente tem um impacto sim, tanto no preço quanto a depender das proporções que a Rússia fizer de fato dessa redução de exportação, de falta de diesel. É claro que assim, se a gente não comprar da Rússia, a gente vai buscar outro comprador no mundo. Só que o fato da gente deixar de comprar da Rússia para buscar de outro comprador do mundo e outros clientes da Rússia também fazendo o mesmo, faz com que o preço do diesel suba. E isso vai ter que ser eventualmente repassado para o cliente interno aqui do Brasil e isso é inflacionário. Ok? Então esse anúncio da Rússia de ontem à noite é sim um ponto de atenção em especial aqui pra gente no Brasil, tá bom? De qualquer forma, temos commodities aí levemente negativas, mas muito mais dentro da estabilidade essa semana. Bom, dá pra ver aqui? Dá. Então vamos lá, aqui a gente tem... eu não atualizei pra vocês aqui o número. Me desculpa, minha gente, mas eu não vou refazer o vídeo. Bom, mas o Ibov, eu vou olhar aqui pra vocês. O Ibov, ele fecha... Deixa eu abrir a planilha aqui. Pronto. O Ibov fecha nos 116 mil pontos, tá? E o nosso dólar aí fecha em 4,93, né? Nosso dólar fecha aí em 4,93, basicamente, tá? Então esses números aqui, de novo, repito, esses números estão desatualizados. 116 mil pontos, 4,93, tá? O que nós tivemos de destaques essa semana para impactar a movimentação tanto do nosso Ibov quanto do nosso dólar? Basicamente, minha gente, se vocês observarem a segunda-feira e a terça-feira, vamos lá, no nosso Ibov houve uma movimentação de leve queda, tá? Mas assim, um cenário muito mais de cautela para a super quarta, que foi aqui, que foi a grande movimentação da semana. E o nosso dólar, ele praticamente na segunda e na terça-feira, ele andou de lado. A grande movimentação também foi na super quarta. Super quarta nós tivemos o quê? Decisão dos Estados Unidos de juros, em que eles mantiveram os juros inalterados, mas vieram com um comunicado mais hawkish, como eu comentei com vocês. E aqui no Brasil, nós cortamos os juros em 0,5 bips, como era esperado e havia sido anunciado pelo Banco Central na última reunião, mas também viemos com o comunicado um pouco mais hawkish do que o último comunicado, inclusive, tá? E isso fez uma pressão de queda na nossa bolsa, não só aqui do Brasil, no mundo inteiro, tá? Mas aqui no Brasil, inclusive. E no nosso dólar, uma pressão de alta, tá? Na quinta e na sexta-feira, minha gente, vamos lá. Ontem nós tivemos decisão de política monetária do Reino Unido, eles mantiveram os juros por lá inalterados também. Os dados do Reino Unido essa semana vieram fracos. CPI, o Core CPI, PMI. Então, assim, vieram dados fracos corroborando aí com a expectativa do mercado de que por lá pode ter sido realmente a última taxa, o último... na verdade, que a taxa de juros atual é a taxa terminal deles, tá? E hoje, nós tivemos decisão de... de ontem para hoje, nós tivemos decisão de juros no Japão. O que acontece? O Banco Central japonês, ele manteve os juros inalterados lá no negativo. Ok, o mercado já esperava que não haveria essa movimentação, essa mudança nos juros agora. Porém, o mercado esperava que houvesse, ao menos, em algum lance ali da comunicação, do comunicado, algum cheiro para os investidores colocarem no radar aí possível alta de juros, pro ano que vem, de repente, para eles lá. E acontece que no comunicado não veio nada. Eles não trouxeram nenhuma expectativa futura de ajustar os juros para o positivo lá. Inclusive, isso fez uma pressão de aumento de dólar e desvalorização do ien lá no Japão, tá? Por conta dessa expectativa frustrada que os mercados tiveram do não anúncio, do não cheiro em relação a esse aumento de juros que pode acontecer no ano que vem por lá, que foi mencionado pelo presidente do Banco Central japonês há 1 ou 2 semanas atrás, que eu até comentei com vocês, tá? Então vamos lá, nós tivemos decisão de política monetária também essa semana, minha gente, em outras regiões do mundo, tá bom? Nós tivemos na Turquia, nós tivemos na África do Sul, nós tivemos foram, se eu não me engano, 10 decisões de política monetária pelo mundo esta semana. Mas eu trouxe para vocês aqui aquelas que de fato impactam no Brasil
e que tem um peso mais relevante para o mundo, tá? Sim, tivemos decisão de política monetária também na China, que foi na terça-feira, e eles também não mexeram nos juros por lá, mantiveram inalterados. O mercado até ficou meio desanimado com isso, porque eles esperavam que a China ia cortar os juros, pelo menos o mais longo aí, alguma coisinha para dar uma estimulada na economia. Isso na terça-feira, isso não aconteceu. Então, decisão de juros no Japão, juros inalterado. Na China, juros inalterado. Estados Unidos, juros inalterado. Ainda falando dos Estados Unidos, essa semana, dados imobiliários por lá praticamente todos fracos, tá? Licença de construção de casas novas, venda de casas usadas, enfim. De um modo geral, os dados imobiliários, o índice NHB, né? De qualquer forma, índices imobiliários, dados dos Estados Unidos fracos. Mas voltando para as decisões de juros, Estados Unidos mantém os juros por lá, mas vem um comunicado mais hawkish. Decisão de juros no Reino Unido, mantém juros inalterado, mas deixa as portas abertas caso necessite de um novo aumento. Mas dados vieram fracos no Reino Unido, CPI da zona do euro veio em linha com o que era esperado, tá? Um pouquinho mais fraco do que o que era esperado, mas nenhum milagre. Aqui no Brasil, tivemos o corte de juros, né? Diferente dos outros bancos centrais, nós cortamos os juros aqui. E essa semana também foi divulgado o IBCBR, que é a prévia do nosso PIB. E ele veio até melhor do que o esperado, tá? Mas de qualquer forma, não animou as nossas bolsas por aqui, dado que política monetária é um tema muito importante no Brasil e no mundo. E na África também tivemos a decisão de política monetária por lá, ok? De qualquer forma, essa semana, bolsa em queda. Se a gente olha todo o mês de setembro aqui, esse gráfico aqui, ele é o mês de setembro inteiro. A gente praticamente volta pro patamar, ó, do início de setembro. Tá vendo? A nossa bolsa praticamente volta e devolve toda a alta que ela teve no início de setembro aqui. Voltamos pro patamar do início de setembro. Legal? O nosso dólar, mesma coisa, ó. Ele volta pro patamar do início de setembro. Ele subiu, desceu, voltou pro patamar do início de setembro. Ok? É o mercado de lado. É o mercado de lado. A gente pode ver volatilidade todo dia, mas quando a gente dá um zoom out, a gente entende o que tá acontecendo. Ok? Opa, agora apertei certo. Então é isso, minha gente. Desejo uma ótima sexta pra todo mundo, um ótimo fim de semana pra todo mundo, até a agenda de domingo. Espero que tenham aproveitado as movimentações pra quem opera, quem for estudar, bons estudos, quem for descansar, bom descanso, e até o próximo vídeo que vai ser no domingo. Tá bom? Agora sim, sextou. Beijo, não esqueça o meu like. Beijo!